Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O assunto hoje é bastante polêmico e eu tenho certeza que vai despertar seu interesse e a sua curiosidade. A gente sabe que a palavra de Deus é inerrante, ela não tem erros, não é? Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Mas é possível encontrar nas Escrituras textos que aparentemente se contradizem. Nós vamos tomar um dos exemplos mais conhecidos desse tipo de ocorrência. Lá em Gênesis, no 6º capítulo, está escrito que Deus se arrependeu de ter criado o gênero humano, né? Bom, depois de tanto tempo vivendo, a gente dá até razão a ele, né? Demorou muito para ele se arrepender. O problema é que em Números, outro livro do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia, está escrito que Deus não é homem para se arrepender. Ué, então como que a gente concilia a informação do 6º capítulo da Bíblia com a informação de Números que diz que Deus não se arrepende, não muda de ideia? E aí? Difícil, né? Eu não vou nem me arriscar a pensar em hipóteses. Convidamos especialistas para fazê-lo e você é convidado a ouvir as ponderações e poder depois tirar suas próprias conclusões. Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que começamos essa edição do programa Vejam Só, hoje elaborada para dirimir uma dúvida muito comum, né, entre os cristãos que leem a Bíblia. Por que no capítulo 6 de Gênesis diz que Deus se arrependeu, quando o livro de Números, entre outros textos, diz que Deus não muda e não se arrepende? E aí? Para falar desse assunto, trouxemos com muita alegria, depois de muito tempo, o reverendo Leandro Antônio de Lima. O reverendo Leandro Lima é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, teólogo, escritor de teologia sistemática e de outros livros doutrinários, especialista em uma série de assuntos da teologia sistemática, entre eles o de escatologia, e há muitos anos não via o Vejam Só. Hoje voltou, graças a Deus. Tudo bem, reverendo? Graças a Deus, irmão. Tudo em paz. O senhor sabe que eu nutro pelo irmão uma grande simpatia e admiração, né? Muito obrigado. Uma grande alegria mesmo. Igualmente. Recebê-lo. Eu soube que o irmão viajou e tal, por isso se ausentou, mas agora já está de volta aqui a São Paulo. Qual a igreja que o irmão é encontrado? Eu sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, aqui em São Paulo mesmo. Eu também ajudo na Igreja Presbiteriana Jardim de Oração em Santos e fico me dividindo entre essas duas igrejas. Muito obrigado pela presença do irmão aqui. Eu que agradeço. Lá em Santo Amaro, o endereço qual é? É na Rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, 289, fica bem próximo ao Largo 13 de Maio. Muito obrigado pela presença do irmão. Do outro lado, nós teremos a presença do pastor Vailate, né, da Igreja Evangélica Jaboque, embora ele ainda esteja a caminho. Hoje caiu uma tempestade aqui na capital paulista e o metrô parou, o trânsito também, que já não é lá grande coisa. Quem sabe depois do novo prefeito melhor. Mas enfim, nós estamos aguardando a chegada do Vailate. Enquanto ele chega, nós vamos assistir a matéria que apresenta o tema de hoje. Vejam só. Pesar ou lamentação pelo mal cometido. Contrição. Acabamos de descobrir o significado da palavra arrependimento. Isso segundo o nosso dicionário da língua portuguesa. Você pode estar se perguntando, por que precisamos saber disso? Essa definição será muito importante no nosso desafio de hoje. Como explicar a contradição entre Gênesis 6:6 e Números 23:19? Começamos definindo o termo arrependimento, pois a nossa discussão de hoje gira em torno dessa questão. Deus se arrepende, sim ou não? Antes de nos aprofundarmos nessa questão, vamos ler os 2 textos que citamos na nossa pergunta, para então clarearmos as nossas ideias. Primeiro, abra aí a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo de número 6.
Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Depois de lermos esse texto de Gênesis, vamos agora abrir as nossas Bíblias lá no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Vamos ler esse texto também. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Depois de lidos os textos, qual conclusão podemos tirar? Deus se arrepende ou Deus não se arrepende? A questão entre os dois versículos lidos parece girar em torno da mudança de atitude de Deus. Ou, na verdade, eles apontam para uma mudança do caráter de Deus. Por arrependimento de Deus, devemos entender que há mudança na essência do próprio Deus, ou que existe reparação e transformação de seus planos. Temos que recordar que a definição da palavra arrependimento diz que é uma tristeza pelo mal cometido. Seria Deus capaz de fazer algo mal? Existe maldade no caráter, na essência de Deus? A Bíblia ensina que o homem precisa se arrepender dos seus pecados, abandoná-los e seguir um novo caminho. Será que tal definição aplica-se também para Deus? Será que podemos aplicar esse sentimento humano no ser divino? Será que a Bíblia apresenta o caráter de Deus de maneira contraditória? Será que Deus muda a sua atitude? Ou melhor, será que Deus muda o seu caráter? Nossa, como apenas 2 versículos fizeram aparecer tantas perguntas. E para respondê-las, só com a ajuda dos nossos convidados de hoje. Heber, é com você aí no estúdio, um ótimo programa e até a próxima. Muito bom, seu Zeca, valeu. E graças a Deus chegou o pastor Carlos Augusto Vailate, que a gente estava aguardando a presença dele. Ele é ministro da Igreja Evangélica Jaboque e também professor de teologia hebraísta, escritor, né, autor de livros que desafiam a sistemática calvinista. O último foi esse, né? É isso. Sobre a Verdade. graça irresistível. Não, sobre a expiação ilimitada. Expiação limitada. Expiação isso, limitada, isso. exatamente. Isso. Tudo bem, pastor Vailate? Tudo bem, Heber, graça e paz Está pelo irmão. aflito? Calma. Não, desculpe que eu cheguei agora, né, para os telespectadores, que está chovendo muito em São Paulo, peguei muito trânsito e fiquei com receio de chegar aqui e eventualmente não atrapalhar o debate, né, o andamento dele. Essa foi a minha preocupação. Fique em paz. Já já vão providenciar uma água para o irmão e para nós também, obrigado. que estamos seco aqui. Agora, se fica falando de chuva, só piora, né, a sede. Irmão, onde é a igreja que o senhor pastoreia? Ela fica na zona leste de São Paulo, na rua Costa Barros, número 1341, Heber. Lá é bairro? Lá, o bairro é Vila Alpina mesmo, né? Vila Alpina. Ah, joia. Muito obrigado pela Eu que presença agradeço a do irmão. gentileza. Muito bem. O tema de hoje é como explicar a contradição entre o texto de Gênesis e o texto de Números. Pelo menos para nós, ambos os textos têm a mesma origem autoral e fica esquisito. Vamos começar ouvindo o reverendo professor Leandro Lima, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. O senhor já respondeu essa pergunta inúmeras vezes, não foi não, reverendo? Com certeza, muitas vezes. No nosso entendimento, não há contradição entre os termos, porque eles adquirem o significado, o sentido contextual, né? Então, eles não estão falando exatamente da mesma coisa nos referidos contextos. Quando o Gênesis está narrando a criação do ser humano, e principalmente a corrupção do ser humano, então é dito que Deus ele teve essa sensação forte de pesar ao ver, né, o ser humano naquele estado de corrupção. Não é exatamente uma mudança de essência, no meu entendimento, nem mesmo uma mudança de atitude de Deus. Eu vejo isso como um sentimento de pesar, né? É interessante que quando a primeira tradução do Antigo Testamento foi feita, né, que é a Septuaginta, foi feita para o grego, eles traduziram desta forma,
Deus se entristeceu, Deus ficou pensando a respeito daquilo, Deus ficou meditando a respeito daquela situação, e isso causou nele um grande pesar, um transtorno verdadeiro, né? Porque Deus não é um ser sem sentimentos, Deus ele tem sentimentos, mas o termo em si, no contexto, portanto, não significa mudança de essência da parte de Deus. Eu vejo essas expressões, quando fala que Deus se arrepende, não é o único texto, há outras passagens mencionando isso, geralmente elas estão dentro da condicionalidade, ou seja, Deus ele diz que vai fazer uma coisa, mas quando o ser humano muda, se arrepende, então Deus não o pune, Deus não o condena. E o inverso também é verdadeiro. Quando o ser humano aparentemente se compromete com uma aliança de fazer o que é certo, mas ele não faz, então Deus age de forma contrária. Então, a reação de Deus está em relação à mudança do ser humano. Quem muda mesmo é o ser humano, não é Deus quem muda. Esse é o nosso entendimento da passagem. Muito obrigado. Esse foi o reverendo Leandro Lima, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos ouvir agora o pastor Carlos Augusto Vailate. O senhor é hebraísta. Sim. Então, vamos lá. Então, eu, de modo geral, concordo com o reverendo Leandro, né? Aqui a palavra hebraica para arrepender-se, ela vem do hebraico naham. Naham tem alguns sentidos básicos, fundamentais, dentre os quais destacamos confortar, consolar, lamentar, arrepender. Quando nós vamos para a Septuaginta, como aqui o reverendo muito bem colocou, nós temos aqui o termo equivalente que é entimelmai. Entimelmai aponta para a ideia de ponderar, considerar, pensar a respeito de algo. É curioso que entre as traduções que nós temos para o português, temos apenas duas que apontam para a ideia de um entristecimento da parte de Deus, que obviamente é uma linguagem antropopática. Mas nesse sentido eu concordo com o reverendo Leandro. Deus ele tem sim sentimentos. Obviamente os sentimentos dele são absolutamente perfeitos, não são envoltos em pecados ou na inclinação do homem para a pecaminosidade. Mas é interessante que quando nós vemos isso, por exemplo, nós temos duas versões, a Bíblia na linguagem de hoje e a King James atualizada. Estas duas vertem o termo hebraico naham, a forma verbal hebraica naham, como se Deus estivesse muito entristecido pelo pecado humano. Então, eu também, nesta fala inicial, concordo com o reverendo, quanto ao fato de que em Gênesis 6 e no texto de Números 23 nós temos dois textos bem distintos, embora tradicionalmente sejam vistos como oriundos da pena de um mesmo autor, que seria Moisés, todavia o contexto é bem distinto. Então, eu entendo que Deus, ele deseja sempre reagir ou responder ao homem de forma correspondente às suas ações. Então, Deus, ele diz que irá punir o homem, mas ele irá puni-lo caso este não se arrependa, não se volte para ele em contrição, em profundo e verdadeiro arrependimento, proporcionados pela graça. E o contrário também ocorre. Se Deus, ele falar que vai abençoar alguém, esta pessoa eventualmente não seguir os seus ditames, os seus princípios ou a sua lei, ele também, nesse aspecto condicional, ele irá puni-las. Isso nós vemos em Êxodo 32, 1 Samuel 15, textos que talvez serão citados, né, ao longo do programa, mas eu também entendo que, em alguns aspectos, talvez ao longo do programa eu vá explicitá-los, Deus é imutável, né? Então ele é imutável pactualmente, no que diz respeito aos seus pactos ou promessas feitas ao ser humano. Se ele incondicionalmente prometeu algo, como por exemplo, por meio de Abraão abençoar todas as famílias da terra, estas famílias serão inevitavelmente abençoadas de algum modo, que serão alcançadas por Deus. Ele também é imutável em termos atributivos. Deus não pode ser mais amoroso do que é, porque ele é todo amoroso. Não pode ser menos justo que é, caso contrário seria injusto, ele é perfeitamente justo. Ele é imutável, também poderíamos dizer que teleologicamente, do termo grego teleios, que aponta para um propósito, um fim, objetivo. Isto é, se Deus determinar realizar um determinado objetivo, ele irá realizá-lo. Salvo, obviamente, de acordo com o contexto, se esta situação for incondicional ou condicional.
E, no último caso, em outros termos, mas também de acordo com a fala do reverendo, pelo que eu ouvi agora no início, Deus é imutável em termos ontológicos. Por exemplo, Deus não pode deixar de ser Deus. Ele não pode ser melhor do que é, porque Ele é perfeito. E uma vez que Ele é perfeito, não pode ser melhor ou pior, não pode sofrer gradações na sua perfeição ontológica, no seu ser. Então, de forma bem introdutória, eu diria isso. Bem introdutório. Tá bom. Ai, ai. Bom, agora vou sair de casa. Vamos lá. Você também vai opinar, é lógico. Nós temos um endereço eletrônico, vejamsó.com.br. Por sinal, deixa eu explicar, eu vou falar isso ao longo do programa. Nós estamos reformando o nosso site, ele vai ficar bem mais bonito, até mais feio do que era, ia ser muito difícil. Né? Mas ele vai ficar bom. Só que está dando um trabalho danado lá para o nosso TI, e ele passou, desde ontem ele está tentando acertar, então é capaz de você encontrar alguns probleminhas no site, mas não tem problema. Vamos tocar o barco. Lá no vejamsó.com.br você vai encontrar a seguinte pergunta. Em sua opinião, vamos lá, vamos publicar aí. Em sua opinião, é possível que Deus se arrependa? Primeira resposta, sim, dependendo dos caminhos que escolhemos. A gente escolhe ficar contra ele, Deus se arrepende de ter nos criado. Né? Foi o que aconteceu lá em Gênesis 6, talvez. Segunda resposta, não. Todas as coisas estão sob seus decretos, que são perfeitos. Né? E a terceira resposta é não sei, ou nenhuma das anteriores. Se você votar, você concorre ao presente da grade, que a gente fala depois. Tá bom? Depois a gente fala da grade. Tem tempo ainda, antes de a gente sair para o intervalo? Tá. Então deixa eu fazer uma pergunta para os dois. Reverendo Leandro Lima, professor de teologia, e profícuo escritor, por que os tradutores escolheram a palavra arrependeu-se em Gênesis? Porque ela é a tradução mais óbvia, digamos assim, né, do termo hebraico. O irmão que é hebraísta, né, eu sou mais estudioso de grego, né, mas como ele colocou corretamente... Os gregos não usaram o arrepender. Eles preferiram usar uma coisa, mas que já estavam interpretando também, já estavam tentando dar uma interpretação do próprio texto, né? Então, eu creio que a tradução brasileira, né, ela tentou seguir o mais literalmente possível o texto. E talvez nesse ponto ela pudesse ter sido um pouco melhor, né? Mas é difícil falar que a tradução não é boa, porque as nossas traduções, elas são boas, são apropriadas no geral. Eu só se pudesse complementar uma pequena coisa que eu deixei de falar, gostei muito das colocações do nosso irmão pastor, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é a regra dourada, né, da teologia reformada como um todo, ou seja, não somos nós que a interpretamos, mas nós tentamos encontrar as interpretações nela mesma. Então, um texto mais fácil nos ajuda a entender um texto mais obscuro, certo? Aqui nós temos dois textos que um olhar assim, é uma contradição. Mas que tal ver por um outro ângulo e pensar que um desses textos nos ajuda a entender melhor o outro e vice-versa, ao invés de os colocar em rota de colisão, né? Então o texto de Números diz o seguinte: Deus não é homem para que nem filho de homem para que minta. De certa forma, o texto está dizendo já como é que funciona a coisa. O que quer que seja esse sentimento, desse termo hebraico para arrependimento, não significa arrependimento de homem. Né? Deus não é homem para que se arrependa. Então não pode ser nada associado ao que nós sentimos quando nos arrependemos. Porque quando nós nos arrependemos, a gente se arrepende por quê? Porque errou, porque não previu, porque foi incapaz, porque pisou na bola, né? E por uma série de razões decorrentes do nosso estado de queda, de pecaminosidade. Então nós temos que excluir essas coisas de Deus, porque Deus não tem pecado, ele não é tocado pelo mal, né? Ele não pode ser tentado pelo mal. Então, o que quer que seja esse sentimento, ele não pode expressar frustração, fracasso, incompetência, inabilidade, que são as coisas que nós expressamos quando nos arrependemos. Temos que fazer.
porque é o modo também de sermos perdoados por Deus, né? Então, por isso que o irmão até citou a palavra antropopático, né? Ou seja, atribuir sentimentos humanos a Deus, né? A gente fala isso, antropopafismo, antropo é homem, pafel é sentimentos, sensações, então tentar atribuir a Deus as nossas sensações. Isso nunca vai ser perfeito, por quê? Porque Deus nunca terá exatamente as nossas sensações, porque Ele é Deus, infinito, perfeito, né? Eterno, e nós limitados, fracos. Então, por isso que a tradução ficaria melhor se fosse: Ele sofreu por isso, isso doeu ao coração dele, porque Ele é um Deus de sentimentos, é um Deus de misericórdia, etc. Naham. O senhor falou que a palavra hebraica é Naham. E o senhor mencionou, sim, deixa eu ver aqui, o senhor mencionou que Naham pode ser traduzido por confortar? Sim, pode. sim. De acordo com o né, Heber, o que ocorre? O hebraico, isso também ocorre com o grego, na verdade com qualquer língua viva. Mas o hebraico tem uma peculiaridade na sua raiz triconsonantal, algo do qual o grego não compartilha. Então, e você pode ter, por exemplo, palavras hebraicas que têm origem no ugarítico, no acádico. Nós não temos já normalmente esse problema com o grego. Agora, essa mesma raiz, né, nun, ret, mem, que é a raiz triconsonantal de Naham, ela aparece em ugarítico, aparece em acádico, aparece em egípcio, aparece em siríaco, aparece em fenício, aparece em púnico, e os sentidos básicos são confortar, consolar, ou a ideia de sentir um mal-estar por uma determinada coisa que ocorre. O contexto bíblico é que irá definir, como em quaisquer outras questões gramaticais, sintáticas, morfológicas, enfim, é o contexto que irá nos guiar sobre qual seria, hipoteticamente, a melhor tradução. Mas, pastor, tudo bem, entristecer-se e tal, eu entendo. Mas consolar, então, o consolo de que o texto fala tem mais a ver com chorar junto do que não fica assim, vai dar tudo certo, que é o nosso consolo. É isso? Então, tem a ver quando relacionado, por exemplo, em alguns aspectos com homens, né? E, de novo, é de acordo com o contexto, né, Heber? O hebraico ele tem algumas peculiaridades, de acordo com algumas formas verbais, que se você tiver o verbo na forma simples, quer dizer, por exemplo, apenas chorar. Se ele estiver numa forma intensiva, que em hebraico é chamado de hitpa'el, quer dizer, é gritar, é chorar com muita dor no coração. Isso é uma forma intensiva. Isso irá ser determinado pela forma do verbo de acordo com cada contexto. Daí essas distinções tão abruptas de sentido, né? Então, é o contexto, como sempre, irá determinar, né? Agora, eu concordo com que o sentido de pesar, de se entristecer, como a Bíblia, na linguagem de hoje, como a KJA, King James atualizada, são as duas únicas em português, até onde como a minha memória fez? A NVI arrependeu-se, Bíblia de Jerusalém arrependeu-se, TEB, tradução ecumênica da Bíblia, arrependeu-se, ARA, Almeida Revista Atualizada, arrependeu-se, Almeida Revista Corrigida, arrependeu-se, Almeida Revista Contemporânea, de Thompson, arrependeu-se, todas elas seguem... A mensagem, eu sinceramente acabei não consultando, porque ela é mais uma paráfrase, né? Você sabe como eu acabei não vendo, eu não vi, sinceramente. Mas ela, tradução. Ela deve ter seguido, né? Porque aí o Eugene Peterson escreveu para o seu filho, então obviamente há uma linguagem mais tranquila, mais popular, mais contemporânea, eu diria. Né? Eu estou lendo a Bíblia na ordem cronológica, usando a mensagem, né? E eu me surpreendo com algumas coisas lá. Nas narrativas é excelente. Você chega em textos doutrinários. Então, pois é. É complicadinho. Heber, se você só me permite, essa questão do idiomatismo, né, de um semitismo ou de um hebraísmo, uma palavra, um conceito que é característica daquela língua, idioma, é bem curiosa em hebraico, e com certeza há também questões em grego. Mas, por exemplo, uma das coisas que às vezes quando eu leciono para os alunos hermenêutica, teologia do Antigo Testamento e matérias afins, eu comento uma das expressões bem interessantes, e aí nós vemos o chamado antropomorfismo, ou também antropopatismo, né, quando formas ou sentimentos humanos são atribuídos a Deus. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus cirou ou acendeu-se a ira do Senhor. Isso é muito interessante, porque a expressão acendeu-se a ira do Senhor, ela vem da seguinte expressão hebraica, Vaihar Afadonai. Vaihar Afadonai, ao pé da letra, né, olha o que quer dizer, e queimou a
narinas de Adonai. Queimou as narinas. Eu diria em bom português que, vamos dizer, Jeová soltou fogo pelas ventas. Em bom nordestinês. Por que essa linguagem antropopática, né, ou antropomórfica? Olha a beleza do hebraico. Quando uma pessoa fica nervosa, via de regra, isso obviamente não ocorre em Deus, que não sofre de nenhum tipo de descontrole emocional. A pessoa não respira ofegante, ela fica... Então é como se ela soltasse fogo pelas narinas. A mesma descrição é apontada para Deus quando ele está irado, ou seja, ele é descrito como uma pessoa que está ofegante, muito nervosa para com os pecadores, para com os pecados. Misericórdia, não quero despertar. Essa é a linguagem bíblica. Você vê que é interessante? A Bíblia diz, Deus irou ou acendeu a ira. Então, mas a ideia é essa, Deus ele está soltando fogo pelas narinas, é o que diz o hebraico. E aí as nossas traduções... acendeu-se a ira do Senhor. Você fala, mas que negócio é esse de acendeu-se a ira se acende? Então a ideia é de uma pessoa respirando descontrolada, ofegante, o que obviamente não se aplica a Deus, porque ele tem controle total, pleno, absoluto, perfeito dos seus sentimentos ou emoções. O que não significa que ele é zen, né? Então, pois ele é justo, né? Então ele tem que realmente... Você observe que Deus tem narinas? Pois é, Deus tem orelhas, inclina a mim os teus ouvidos. Perfeito. Né? Deus tem entranhas, como ovelhas. É verdade. Não tem, são formas humanas atribuídas, antropomorfismos, né? Sim, as perfeito. formas humanas atribuídas a Deus. Por quê? Porque é o único jeito de nós humanos entendermos essas coisas. Então, nós não podemos levar esses termos ao pé da letra. Exato. Porque senão eles vão criar problemas para nós, né? Beleza. No próximo bloco, eles vão ter que me explicar, esses dois especialistas aqui, qual é a palavra que aparece no Antigo Testamento para arrependimento que Deus espera que o homem tenha. Mesma? Ou é outra? Enfim, a gente vai ainda aprofundar muitas dessas questões. Muito bem, estamos de volta com o programa. Vejam só, hoje discutindo por que Gênesis, capítulo número 6, fala que Deus se arrependeu. E Números 23 diz que Deus não se arrepende. E eu estou aqui com dois eruditos, dois gigantes da fé, o reverendo Leandro Lima, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e o pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Jaboque. Pois bem, eu quero saber dos irmãos, né? Quando a Bíblia fala sobre a necessidade do homem se arrepender e tal, que é justamente o apelo do Evangelho, na Bíblia inteira, né? O que é que Deus espera do homem? Que ele se arrependa, mude seus caminhos e tal, e busque a Deus. A palavra é a mesma? O que Deus espera do homem é o mesmo que ele teve lá? Como é que o senhor vê isso? Eu não sou, não é minha especialidade exatamente hebraico, né? Mas do que eu vejo, do que eu consigo ler no Antigo Testamento, eu percebo que não é a palavra mais comum usada para o que se espera do ser humano. Essa palavra é mais usada para o próprio Deus mesmo. Frequentemente ela aparece em relação a ele. Deus pensando naquilo que aconteceu, Deus se compadecendo ou até mesmo ficando com pesar no seu coração, né? Geralmente não é o termo mais comum. Eu até rápido aqui para ver se achasse algum, né? O único que eu achei não é exatamente nesse contexto. Então, pelo que eu percebo, não é a palavra mais comum usada para o ser humano, que seria, né, o arrependimento, a metanoia no Novo Testamento, né? Não seria exatamente a mesma correlação, né? É a minha impressão inicial aqui. E o senhor hebraísta? E o reverendo tem razão na fala dele, né? A palavra mais comum para o arrependimento humano ou para a conversão em hebraico é shuv, que é a ideia de voltar ou retornar. Eu separei um texto, se você me permite, Heber. Ele tem as duas palavras, ele tem tanto naham quanto ele tem shuv. E nós veremos que naham ele vai ser aplicado a Deus e shuv ao homem. Então, por exemplo, eu acho que é um texto bem apropriado, que é Jeremias 18, versículos 7 a 10. Jeremias capítulo 18, versículos 7 a 10, o texto diz assim: no momento, Deus falando para Israel, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter, shuv, a palavra voltar, retornar, dar meia volta, é a ideia de conversão, e vamos assim dizer, grosso modo, que seria equivalente à ideia de metanoia, né? A mudança de mente.
se converter da sua maldade, também eu, Senhor, me arrependerei. Nihamti, que vem de Naham. Eu me arrependerei, ou seja, o mal que eu ia fazer, eu não farei porque vocês mudaram de atitude. Então Deus, ele reage ou responde de forma correspondente à ação humana. E aí ele diz, me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei, nihamti, do bem que tinha dito lhe faria. Então essa é a perspectiva bíblica. Normalmente, chuva envolve a ideia de voltar, de retornar, de dar meia volta, de conversão no texto hebraico. Agora, só uma observação, obviamente aqui linguística, filológica. Só uma pergunta. Em 2 Crônicas 7,14. Se meu povo se arrepender dos seus maus caminhos. A ideia básica de chuva, a ideia de voltar. Voltar atrás nos seus caminhos, né? Essa é a ideia, dar meia volta, aquela ilustração que nós usamos em escola dominical, né? Em contextos bem básicos, a ideia de você dar meia volta na sua conduta, mudar de vida e se converter, essa é a ideia. Naham é usado raramente para a ideia de arrependimento humano, por exemplo, no final de Juízes, no capítulo 21, ali é utilizado, mas o termo mais comum, mais fundamental é chuva, que tem a ideia de voltar, retornar, tanto voltar também pode adquirir um contexto gráfico de você voltar de uma direção, mas também voltar espiritualmente. Você estava em direção ao pecado e você se volta para Deus, isto é, você se converte. Se me permite só, o que ele falou é exatamente o que Joel 2,13 diz. Rasgai o vosso coração, está falando para os homens, né? Perfeito. E não as vossas vestes, e convertei-vos, chuve, né? Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Ou seja, o termo, né, Naham, é aplicado a Deus, e não ao homem, né? O homem tem que se converter, o homem tem que se arrepender no sentido de mudar, né, de mente totalmente, enquanto que Deus, na verdade, age dessa forma mais sentimental. Tá. No bloco anterior, só anotar uma coisa aqui, depois. No bloco anterior, vocês disseram que a palavra original usada em Gênesis e tal, ela tem a ver, não tem a ver com mudança de atitude, tem a ver com tristeza, pesar, e eu não entendi até agora por que também significa confortar, né, consolar, sei lá. Mas enfim. Talvez só, se me permite, claro. Deus se arrependeu, quer dizer, esse conforto talvez foi para ele mesmo. Ele teve que se confortar de ver a situação do homem. Mas, por exemplo, no livro de Jonas, nós temos uma mudança dramática e drástica de atitude da parte de Deus, que inclusive revolta o profeta. E aí? Eu diria que não há uma mudança, de novo, Weber, eu entendo o seguinte: qualquer alteração na atitude do homem para com Deus exige uma alteração correspondente na atitude de Deus para com o homem. Esse é o caso de Gênesis 6,6, esse é o caso de Jonas, se eu não me engano, capítulo 3, versículos 9 e 10, é o caso da escolha de Deus de Saul em 1 Samuel 15, que aparece especialmente o mesmo contexto de Números 23 assim por diante. Agora, eu entendo que os contextos são distintos, o contexto de Gênesis 6,6 e de Números 23, 19. Em Gênesis 6,6, o relacionamento de Deus para com o homem, ele é condicionado e correspondente ao relacionamento, ali, né, ao comportamento do homem, melhor dizendo. Em Números 23, eu entendo que a ideia de que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa, nós temos ali um outro contexto, onde a passagem de Números 23, ela fala sobre o propósito divino inalterável na escolha de Israel como seu povo peculiar. Porque se nós lermos o contexto de Números 23, que começará em Números 22, quando Balaque, rei de Moabe, ele pede para que Balaão, que não é propriamente dito um israelita, ele vem da região de Petor, que hoje, antigamente corresponderia a Carquemes, e hoje estaria entre a Turquia e a Síria. Então ela é uma pessoa meio que estrangeira, talvez se converteu ou nem tanto ao Deus de Israel ou à fé israelita, e está no meio do povo. Então por isso que ele tem comportamentos esquisitos, nada
tipicamente israelitas, creio eu, entre Números capítulos 22 a 23. Então, Balaque, ele quer subornar, ele quer comprar Balaão, né, o rei de Moabe, ele quer comprar Balaão para que este amaldiçoe a Israel. E por esse meio, assim ele possa então prosperar nos seus ataques contra Israel. No mundo antigo, havia uma crença, eu diria que meio que mágica, que dizia que as palavras das pessoas, uma vez ditas, uma vez pronunciadas, tanto para o bem, no caso a bênção, quanto para o mal, a maldição, elas eram irrevogáveis e elas acabavam cumprindo o seu propósito de abençoar e amaldiçoar as pessoas. Então, Balaque, que é um rei pagão, com esse tipo de concepção teológica supersticiosa, tendo-a em mente, ele chama Balaão e fala, olhe, pede para ele subir num dos cumes do monte, olha a quarta parte, o finalzinho de Israel. Ele teve um contato geográfico e físico, ou seja, então agora profira uma maldição, porque se Israel for amaldiçoado, eu conseguirei vencê-los. E aí, Balaão, ele vai dizer aquela famosa frase dizendo que contra Jacó, contra Israel, não vale encantamento. Então, nesse sentido, no contexto de Números 23, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus não tem como deixar de escolher Israel como seu povo do pacto. Porque ele escolheu Israel incondicionalmente. Israel pecando ou não pecando, obviamente se pecar Deus irá puni-lo, se arrepender Deus irá abençoá-lo, mas Israel será sempre o povo do pacto divino. O que obviamente não lhes assegurará automaticamente a salvação eterna. Eles têm que crer em Cristo, como qualquer outro ser humano. Então, Gênesis 6 é uma situação distinta. Deus está com o coração pesaroso pelo pecado humano e ele age de forma, ou reage de forma correspondente. Em Números 23, a palavra é a mesma, o contexto é outro. Lá o que está em jogo é a escolha unilateral, incondicional, inalterável de Israel como povo de Yahvé. Então, nesse caso, Deus não tem como mentir ou voltar atrás na sua promessa de escolher Israel como povo. Os contextos são diametralmente opostos. Bom, reverendo Leandro, explica para mim, à luz do que ele acabou de dizer, por que que Deus escolheu Saul e depois mudou de ideia, se ele não muda, né? E por que que Deus disse que ia destruir Nínive e depois mudou de ideia, se ele não muda? Muito bem, são duas coisas bem diferentes aí, porque no caso de Saul, a Bíblia revela, inclusive, que Deus o levantou para punir o povo. O povo pediu um rei, e Deus não queria que ele pedisse um rei, Deus queria confiasse em Deus como único rei, certo? Eles disseram, não, a gente quer um rei conforme as outras nações que tem por aí. Aí Deus disse, então eu vou dar um rei conforme as outras nações, já que vocês querem, cada povo tem o governante que merece. Então Deus deu Saul como uma disciplina para Israel, até que então ele desse Davi, quando chegaria o momento de ele dar um rei segundo o seu coração, um homem segundo o coração de Deus. Mas até que isso acontecesse, ele colocou, de fato, alguém ali, um escolhido também, para ser um juízo contra Israel. Então, aí não tem relação nenhuma com Deus quis abençoar Saul e depois mudou de ideia e tal. Não, é um propósito específico de Deus. No caso de Nínive, no caso de Jonas e da pregação em Nínive, isso é o que acontece até hoje, o tempo todo. Deus está mandando nós pregarmos o Evangelho, arrependei-vos e convertei-vos, né? Porque senão vocês vão todos para o inferno, é isso que a Bíblia fala. Se vocês não se arrependerem e não se converterem, vocês vão perecer, né? A mensagem do Evangelho é essa. Quando alguém se arrepende, quando alguém se converte, Deus não o manda para o inferno, Deus não o condena, ao contrário, Ele o salva. Então, quem mudou? Deus ou o homem? Na verdade, quem mudou foi o ser humano. Ele teve a mudança que alcançou os padrões da condicionalidade de Deus. Portanto, Deus agiu de acordo com a sua palavra. Ele está dizendo, se você se arrepender, você será salvo. Se você não se arrepender, você será condenado. Como ele se arrepende, Deus o salva. Não é por isso que Deus mudou. Quem mudou foi o homem. Muito bem. O nosso querido Zeca fez a pergunta, tema de hoje, para alguns crentes. Vamos ver o que ele ouviu. Como é que a gente faz para explicar o texto que tem lá em Gênesis, que fala que Deus se arrependeu de criar o homem, com o texto que está lá em que fala que Deus não é homem para que se arrependa? Como é que a gente explica essa contradição? Mas ele não se arrependeu, não. Porque senão nós não tínhamos nascido. Eu acredito que Deus, quando fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem, porque a questão da traição do homem é algo que
mexe com o sentimento. Com o sentimento do ser humano, a traição, ninguém aceita uma traição. Ninguém aceita. Mas Deus não é homem para que ele se arrependa. Então, assim, ele, mesmo que ele se arrependeu de criar o homem, ele criou um projeto de salvação do homem para que o homem seja resgatado, né? Porque nós, como seres humanos, quando a gente se arrepende de algo, por exemplo, se revolta contra alguém, a gente quer destruir. E Deus não, ele criou um projeto de restauração para o homem. Então, a tradução em Gênesis, ela tem uma tradução da palavra se arrepender, não o sentido que a gente entende como português. Então, acho que foi um sentido mais fácil eles colocarem se arrepender, que Deus não se arrependeu, não. Como é que a gente explica esses dois textos, assim, que olhando assim parecem ser contraditórios? Então, isso daí é uma boa pergunta. Eu creio que nisso que você falou, eu acho que ele se arrependeu não de ter criado o homem, mas de ter criado a natureza má do homem. Arrepender, quando diz que se arrependeu, Deus ter feito o homem, simplesmente Deus ficou triste, entendeu? Deus ficou triste de ter criado o homem por causa que ele chegou essa decadência, né? Essa caída, né? Mas consonante isso aí, simplesmente Deus ficou triste. E automaticamente que alguém fica triste por uma situação, é considerado como se arrependeu, né? Primeira pergunta, o homem traiu Deus? Aquela irmãzinha falou, não, porque quando a gente fica muito mal, quando trai, é traído. O homem traiu Deus? De certa forma, sim. O homem desobedeceu a Deus, a ordem que Deus deu. E isso foi uma traição, mas não dá para levar para esse lado passional, né, de marido e mulher, não é exatamente nessa, acho que essa comparação não ajuda muito, porque a gente acaba novamente tentando mostrar um arrependimento humano para Deus. E o texto fala, Deus não é homem para que se arrependa. Então a gente tem que tentar não misturar os sentimentos resultantes da nossa queda para Deus. Então, embora seja uma traição, mas não é uma traição conjugal. Mas, pastor Vailate, Deus não sabia que o homem ia cair? Acho que você estava lendo o meu pensamento, é isso que eu ia entrar nesse assunto. É óbvio que Deus é traído pelo homem. Agora, obviamente, nada pega Deus de surpresa, nada é absolutamente nada. Ele é onisciente, é onividente, vê todas as coisas, perscruta todas as coisas, é presciente, sabia que tudo isso ocorreria, e isso não pegou a Deus de surpresa. Agora, a Bíblia ela está narrando os eventos assim que estes ocorrem. Naquele exato momento, no contexto de Gênesis 6, que é introdutório ao dilúvio, pelo fato da maldade do homem ser constante, é só lermos o versículo 5, né, Gênesis 6, 5, um versículo antes de Gênesis 6, 6, e diz que a maldade do homem era contínua e constante. Devido a esse contexto, naquele presente momento, Deus então se entristeceu por ter criado o homem. Se o homem tivesse se arrependido, por exemplo, pela pregação de Noé, se emendasse, fizesse um chuve, um retorno para Deus na sua conversão, então Deus ele não sentiria tal pesar ou tal tristeza. Então, de novo, a ação que é vista no comportamento do homem para com Deus exigirá uma reação ou uma resposta correspondente na reação de Deus para com o homem. Então, esse é o caso ali de Gênesis 6. Agora, Deus sabia de tudo isso. Ele não foi pego de surpresa por nenhum milésimo de segundo em toda a sua eternidade passada, presente e futura. Nada o pegou desprevenido. Mas ele, naquele exato momento, ele está triste por causa da situação particular daquele momento. Se fôssemos comparar, grosso modo, com o texto de Jonas 3, quando Deus envia Jonas, aliás, com a mensagem mais impopular da história, né? Aliás, a mensagem de Jonas, ela tem uma linha, né? Daqui a 40 dias e Deus vai passar o facão, vai passar a espada. Daqui a 40 dias vocês morrerão. Então, naquele momento, a atitude de Deus é de ira e de destruição na sua intenção, caso o povo não se arrependesse. Como o povo se arrepende, o que poderia ter ocorrido no contexto de 6, então a reação correspondente divina seria outra. Então o homem muda, o homem age de forma A, B ou C, enfim, e de acordo com a sua ação, Deus reagirá ou responderá de forma correspondente. Agora, outra fala também das entrevistas,
Alguém falou lá que Deus se arrependeu de ter criado a natureza má do homem. Deus criou a natureza má do homem? Não. Sua teologia reformada não defende, nunca defendeu, porque não é bíblico, né? Nós dizemos que Deus decretou todas as coisas, porque ele tem que ter um plano completo, global, não pode ter imprevistos, não pode ter falhas nesse plano. Mas mesmo assim, ele não é o autor, o criador da natureza má do ser humano. Ela se corrompeu justamente por causa dessa atitude livre do ser humano, criado com liberdade arbitral, né, de Adão e Eva, e eles então agem, né, e corrompem, auxiliados por Satanás, evidentemente, corrompem a sua natureza, ela se torna então corrupta, caída. Não pegou Deus de surpresa, evidentemente, né? Deus não perdeu o controle de nada com tudo isso, porque ele continuou exercendo sua soberania, né, apesar da liberdade humana. O senhor concorda? Bom, como arminiano clássico, obviamente a visão clássica calvinista, não diria necessariamente reformada, né, porque arminianos também são reformados em termos de definição. Eu diria que Deus, claro, ele é soberano, mas que ele não rege o universo de uma forma tão meticulosa e exaustiva a ponto de pré-ordenar absolutamente todos os acontecimentos do universo. Caso contrário, ele seria inexoravelmente, logicamente, o autor do mal e do pecado. Obviamente, o reverendo, ele defende o compatibilismo, eu defendo o chamado livre-arbítrio libertário, ou libertarismo, né, que tem várias outras nuances. E eu entendo de forma distinta. Por exemplo, Deus jamais decretaria a queda do homem. Tudo que acontece, por exemplo, o pecado de Adão e de Eva, ele é contingente. Adão não precisava ter pecado. É óbvio que Deus sabia, pela sua presciência, pela sua onividência, que ele pecaria, mas ele não precisaria ter pecado. De modo que a redenção para a humanidade, na concepção arminiana, ou para um grupo de pessoas eleitas na concepção calvinista, a meu ver, ela só existe porque Deus, ele reage ou responde ao pecado adâmico depois de Gênesis 3 ao longo de toda a história. Então, o que eu entendo, Heber, por exemplo, é que a escolha de Abraão como um elemento, um instrumento histórico redentivo para abençoar toda a humanidade, a vinda ao surgimento de Israel, a encarnação de Cristo, a sua vida, morte e ressurreição, até o surgimento da igreja são contingentes. Nada disso precisaria necessariamente ter ocorrido da forma como ocorreu, se o homem não tivesse pecado. Então, Deus nunca teve a mínima intenção, o mínimo desejo de decretar a queda humana. Ele permitiu, ao criar seres livres, mas nunca teve a menor intencionalidade de fazer com que o homem caísse em pecado. Caso contrário, ele seria, a meu ver, de forma lógica e consistente, o autor do mal e do pecado. Bom, esse tema a gente já discutiu e continua discutindo, vejam só, inúmeras vezes, mas é melhor no formato de terça, que tem os tempos e tal. Eu tenho uma outra pergunta muito séria aqui, mas vou deixar para o próximo bloco. Você vai aparecer aqui, é hora do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Vamos lá? A primeira foto de hoje, né? Tá essa jovem telespectadora, ela mora lá no Rio de Janeiro, em Bangu. Valeu, Ana Lúcia. Deus abençoe você e ao povo aí de Bangu, no Rio. Segunda foto é da Josefa Antônia. Ela mora em Nordestina, na Bahia. Deus abençoe o povo da Bahia. E a você especialmente, Josefa. Lá na capital do Acre, Rio Branco, nós temos o Antônio Pádua Júnior. Valeu, Antônio. Obrigado aí pela sua audiência. E um grande abraço para todo o povo do Acre. No Maranhão, né, nós temos o Juninho. Ele é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá de Rosário, no Maranhão. Valeu, Juninho. Saudações pela Coroa Real do Salvador, né, que é o lema da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Em Nova União, em Rondônia,
Nós temos a Tatiane Silva e o pai dela, o Jairo Venâncio. Tá aí, a Tatiane, duas gerações, né? Assistindo ao Vejam Só juntas, lá em Rondônia, em Nova União. E aqui, na capital paulista, a última foto é do Edilan Ferreira, né, que mora aqui na capital. E é só entrar em contato com o Vinícius pelo Facebook para agendar o dia em que ele possa vir assistir a gravação ao vivo aqui no nosso estúdio. A gente vai para o intervalo. Na volta temos mais umas perguntinhas e tem o Vejam Só Que Coisa do nosso querido Zé. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. E hoje nós estamos discutindo se Deus se arrepende ou não, usando os textos de Gênesis e de Números. Conosco aqui o pastor Leandro Lima, da Igreja Presbiteriana do Brasil, o pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque. Aí, já que a palavra é arrependimento e tal, tarará, por que o arrependimento de Judas Iscariotes não valeu e o arrependimento dos outros pecadores vale? Porque ele não era eleito? É a nossa resposta, evidentemente. Mas a gente pode analisar um detalhe a mais. Seria uma simplista dizer porque ele era o filho da perdição, né? O Cristo de fato o chama disso, né? Diz, eu rogo obrigado ao Pai e tal, porque eu guardei todos os que me dessem em teu nome, exceto aquele, né? Para que se cumprisse a Escritura, né? O filho da perdição. Mas a atitude de Judas mostra que ele não tem um verdadeiro arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento verdadeiro, ele tem que se transformar em fé. Ele precisa vir acompanhado de fé, ou senão ele é só desespero. Ou senão, é o contrário, desespero é falta de esperança. Uma pessoa desesperada, ela pode estar numa situação de total arrependimento, mas ela não crê que pode melhorar, ela não crê que as coisas podem mudar. Então, Pedro teve um arrependimento diferente de Judas, veja, na mesma noite, no mesmo lugar, né? Os dois têm quedas semelhantes, Judas traz Jesus. Vem Jesus, Pedro nega Jesus perante as testemunhas, os dois vão embora, os dois choram, os dois se arrependem nesse sentido, mas a grande diferença está onde? Só um volta. Pedro retorna e encara as consequências do seu pecado. Veja, quão difícil foi para Pedro encarar os demais apóstolos que sabiam que ele tinha negado a Jesus. Mas está lá ele, aguentando as consequências dos seus atos. Ele foi homem para pecar, mas foi homem para encarar as consequências do seu pecado. Judas não foi. Judas, ele tem essas primeiras reações semelhantes, mas ele não tem esperança, ele não tem fé suficiente, ele não tem fé nenhuma, na verdade, para voltar. Então ele dá fim à própria vida e assim cumpre a Escritura que diz que ele era o filho da perdição. O ponto todo, me parece, estar nessa segunda... a gente fala que conversão é uma moeda com dois lados, tem duas faces. Ela é composta, a conversão, do quê? De arrependimento, por um lado, de por outro. Então, é preciso ter essas duas coisas para haver uma conversão completa, verdadeira. Pedro tem essas duas coisas. Ele se arrepende, mas ele crê que o Senhor pode perdoá-lo, ele vai atrás desse perdão, ele é o primeiro a correr para o túmulo no domingo de manhã, né? Não chega primeiro porque o João é mais jovem, passa a corrida lá, ganha os 100 metros livres, né? E chega antes dele, mas ele está lá na Galiléia, Jesus fala, eu vou me encontrar com eles lá, eles estão no barquinho pescando, Pedro vê Jesus, é o Senhor, ele é o primeiro a pular para dentro da água, do jeito que está, vai lá, encara Jesus, fica esperando Cristo falar com ele, não se intromete, né? E Cristo parece dar um certo gelo nele, porque ele é o primeiro a chegar e Jesus não se dirige a ele. Serve a comida, o peixinho para todo mundo, comeram. Podemos conversar agora, Pedro, eu e você? É a nossa vez. Chama ele em particular e pede 3 vezes, tu me amas. E Pedro, então, confessa a Cristo, ele crê. Judas não tem isso. É claro que nós reformados, né? Tem o reformado Emiliano, como ele disse, mas nós vamos dizer por quê? Porque antes disso tem uma intercessão de Cristo específica por Pedro. Quando é o caso de Judas, Jesus não fala aquela história que ele falou por Pedro: Pedro, Satanás reclamou a tua alma para te peneirar como trigo, eu, porém, roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Para Judas, Jesus não fala isso. Ele diz para Judas o quê?
Judas, não temos a noite inteira, o que tiver que fazer, faz depressa. Judas levanta e vai e realiza o seu ato. Então, existe uma intercessão específica de Jesus por Pedro, que não há, nesse caso, a Bíblia não mostra que ele teve por Judas. Mas o ponto nosso para entender é, Judas não crê, Pedro crê. Então, arrependimento sem fé é desespero. Quer acrescentar alguma coisa? Sim, se você me permite. Bom, na minha compreensão, quando nós falamos de Judas, ele é chamado de o filho da perdição, né? Hohuios tesapoleias, o filho da destruição. Eu posso usar essa terminologia, se eu fosse determinista, talvez um calvinista supralapsariano, eu diria que Judas ele já foi determinado por Deus desde a eternidade passada para o inferno. Eu creio que, acho que o irmão não deve ser supralapsariano, deve ser infra, creio eu, né? Mas o que ocorre? Essa expressão, Hohuios tesapoleias, o filho da perdição, que aparece em João capítulo 17, versículo 12, e também em 2 Tessalonicenses, aplicada ao anticristo, ela é passível de ser interpretada pelo menos de duas formas. Eu entendo o seguinte, que essa expressão, primeiramente, é um hebraísmo. Essa ideia de filho de, assim como aparece filhos de Belial aos filhos de Eli no texto de Samuel, refere-se a pessoas que têm um comportamento, um caráter, uma vida de pessoas do maligno, né? Belial, em hebraico, tem um sentido básico de maligno, ou seja, as pessoas se comportam tanto como pessoas distanciadas de Deus, que são vistas no idiomatismo hebraico como se fossem filhas do próprio mal, do maligno. Da mesma forma, eu diria que a expressão filho da perdição é também um hebraísmo, obviamente escrito em grego, mas por trás nós temos um pensamento semítico ou hebraico. Então, a ideia de Judas como filho da perdição não é porque ele foi determinado desde a eternidade passada a cumprir esse propósito. Caso contrário, Judas não teria nenhuma culpa do seu pecado. E quando chegar o dia do juízo, ele poderia muito bem levantar a mão e falar, ó Deus, mas como que o Senhor me pune por ter traído a Jesus e por ter feito todo esse erro, uma vez que o Senhor retirou de mim a sua graça e o Senhor me ordenou que viesse a traí-lo? Eu não tenho nenhuma culpa, e Judas estaria, a meu ver, absolutamente correto diante daquilo que nós vemos na Bíblia. Então eu entendo que Deus, ele prevê que Judas será o filho da perdição, no sentido de que será uma pessoa que agirá com mau caráter, ele é ladrão, o apóstolo João irá chamá-lo de cleptes, né? Aquele que é ladrão, ele tem a bolsa, ele tem uma conduta totalmente contrária a isso, e porque ele vive como filho da perdição e é mau caráter, é por isso que ele é destinado então à destruição eterna ou escatológica. Então, não há, na minha, obviamente, modesta a concepção, e com todo respeito à concepção calvinista do reverendo, eu entendo que Deus ele prevê que ele irá trair a Jesus e terá todo esse comportamento, e a partir disso é que isso é registrado na Escritura. É por isso que diz que está escrito, e está escrito mesmo sobre Judas. Agora, está escrito porque Deus previu que ele trairia e previu que ele não permaneceria crendo em Cristo, como Deus prevê, por exemplo, no caso de Pedro. Então a questão é, a situação de traição de Judas, desprovida de arrependimento, é o que Deus pré-conhece desde a eternidade passada, e é por isso que o texto da sua traição é escrito. Se Judas tivesse mudado de atitude, a sua traição não estaria registrada na Escritura. Eu fico pensando o seguinte. Sim. Qual seria o gesto mais enfático que Judas poderia dizer para mostrar para Deus que ele tinha se arrependido? Por fim, a própria vida. Então, mas não necessariamente, né, Heber? A ideia de você se suicidar ou não é um campo muito nebuloso, né? Vou me punir da maneira mais radical. Sim, mas, de novo, isso não quer dizer que nós vamos entrar num campo bem nebuloso. Se um dia ele de fato foi salvo e perdeu, isso realmente é muito obscuro em Judas, tá? Mas o perigo real da apostasia está presente na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Permaneçam da fé, tomem cuidado. Esse é outro tema. Então, mas eu estou dizendo que tem relação. Então, é um pouco complicado. O perigo real existe. Da apostasia, o alerta é para todos. Sim, perfeito. Crentes têm que estar o tempo todo analisando. Eu sou um crente verdadeiro? Eu realmente tenho as atitudes, os frutos de um crente verdadeiro? Né? Ou então, eu sou um crente apóstata? Né? Volta lá atrás, nós
calvinistas vamos dizer, bom, ele nunca foi predestinado para ser isso, porque, como o próprio texto diz, né, Jesus não intercedeu por ele, Jesus disse que não o guardou, né? Então, essas são as razões de Deus, que não são as nossas. Nós não temos como avaliar isso, mas da perspectiva do homem, o aviso está aí, o alerta está aí, não negligencieis aquele que fala, né? Então, nós temos que estar atento a todos os alertas da Escritura. Pedro, se me permite só uma palavrinha, né, com isso, e mais uma vez de forma absolutamente respeitosa com o reverendo, eu acho que é complicado, por exemplo, esse silêncio. Jesus não intercedeu por Judas, porque talvez ele já seria o filho da perdição. Ele não intercedeu por Mateus, especificamente. Mateus, eu roguei por você. Ele não intercedeu especialmente por Bartolomeu, não intercedeu especialmente por outros discípulos. A Bíblia registra a intercessão de Jesus por Pedro. Isto não significa, com base no argumento no silêncio, que ele não tenha intercedido, orado ou amado os demais discípulos, né? Por exemplo, normalmente um argumento normalmente usado pelos calvinistas é que em João 17, Jesus ele só ora pelos discípulos e não ora pelo mundo. Espera um pouquinho, essa é uma parte da moeda, usando a metáfora da moeda do reverendo. Jesus está na cruz, ele diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, né? Ele ora por ímpios, e ímpios que na verdade jamais seriam salvos, mas ele ora por eles. Quer dizer, Paulo diz que nós devemos orar pelas pessoas que são incrédulas, por mais que sejam investidas de autoridade, o contexto não seja salvífico. Quer dizer, a meu ver, o fato de a Bíblia não mencionar ipsis literis, que Jesus intercedeu por Judas em termos salvíficos ou não, e se ele tivesse intercedido ele teria permanecido, eu acho que, com todo respeito, é um argumento baseado no silêncio, porque Jesus ele não ora especialmente por vários outros discípulos, e nem por isso ele não quis salvá-los ou não os amou, como amou da mesma forma e salvificamente a Judas. Mas Judas, na minha modesta compreensão arminiana, ele resistiu. Se ele não estivesse resistido a ela, ele poderia estar entre os salvos, porque Deus jamais decretaria, desde a eternidade passada, a perdição de alguém. Jamais. Se ele fizesse isso, haveria pouca distinção entre ele e o diabo. A minha opinião também é modesta sobre esse assunto. Eu sei que não é o nosso assunto aqui. Ele é bom nas palavras. Não, eu entrei porque o assunto dele sugeriu esse tipo de diálogo. É que quando o Senhor fala a Pedro, ele usa o Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Então ele estava falando do grupo apostólico inteiro, não só de Pedro. Né? Então, a tentação de Satanás naquela noite foi contra todo o grupo, mas apenas um ele possuiu, que é o que o texto diz no capítulo 22, início. Satanás entrou em Judas. Né? Então, a situação de Judas ela é muito distinta dos outros 11 apóstolos. Né? Por isso que, na nossa opinião, quando Cristo diz aí mesmo, no capítulo 22, verso 20, né, e 23, ele fala a Judas, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, esse é o compatibilismo que nós defendemos. São as duas coisas. Tanto é verdade que Deus determinou que Judas fizesse isso, nós defendemos isso, sim, porque ele é o filho da perdição, porque Jesus não intercedeu especificamente por ele, mas também é verdade que Judas foi um agente livre na sua ação e, portanto, responsável por ela, ao ponto de Cristo dizer, você vai pagar por isso. Mas esse é um assunto fora do nosso escopo. Então, uma das coisas que é importante que a gente destaque em relação ao tema de hoje é que a questão do arrependimento não é tão simples. Por exemplo, mas por que Deus não me ouve se eu estou arrependido? A questão, o arrependimento precisa ser completo, no sentido de gerar fé, ou de ser acompanhado pela fé. Isso. Estou com dois teólogos aqui, tem que tomar cuidado com o que eu falo. É isso? Exatamente. É preciso que haja a certeza, a fé, a esperança do perdão. Do contrário, é só remorso, é só desespero. Né? Judas, além de tudo, ele faz algo que Deus não permite, que é tirar a própria vida. Né? Só o Senhor tem esse direito. Então, o Judas ele não tinha o direito de fazer isso, de tirar a própria vida. Não vamos discutir aqui se um suicida, eventualmente, uma situação específica pode ser salvo, é um outro assunto. Né? Mas no caso de Judas, ele peca, ele falha, ele trai e ele vai e dá fim à própria vida. Então, ele não tem realmente as evidências de que se converteu, de que havia Mas eu fé. posso fazer uma pergunta difícil? Mais uma? É.
O irmão acha que Judas em algum momento concluiu que Jesus era de fato filho de Deus? Eu creio que não. Eu acho que ele começou a duvidar seriamente das intenções de Jesus quando Jesus começa a recusar as coisas que estão sendo oferecidas para ele, né? A possibilidade de ser o rei, e ele, até a tese do escritor americano John MacArthur Jr., né? Ele diz que o problema de Judas é que Judas queria mesmo dinheiro, e ele pensou que ele lucraria muito com Cristo, assumiu a tesouraria do rei. Isso, e começou o secretário da Fazenda, né? O ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central. Então, ele pensava que ia ter muito isso, e quando ele começou a perceber que os prejuízos estavam sendo maiores do que os lucros, ele pensou, bom, 30 moedas de prata não dá para jogar fora, né? No fim, acabou jogando, mas foi atrativo no primeiro momento. Tá. Eu decidi falar da Agrade. Se eu não falar, o diretor lá depois briga comigo, porque a Agrade é que patrocina o programa, vejam só. E eu queria falar do Instituto. E verdade, verdade. Então, ó, deixa eu te falar. Você votou na enquete, você pode ganhar o relógio da Academia Teológica da Graça de Deus, esse presente aí que eu vou sortear daqui a pouquinho, daqui a poucos minutos a gente vai sortear, tá? E amanhã você telefona para a Grade. Hoje não tem mais ninguém lá, nesse horário não dá mais. 0 operadora 11 3115 0819 para você se informar sobre os endereços da Grade espalhados pelo Brasil inteiro. O reverendo Leandro Lima tem também uma instituição, é curso pela internet? Isso, curso online, é um instituto bíblico, totalmente virtual, chama Instituto Reformado. É só procurar na internet, digitar. Não, tira a grade daí. Então é só procurar lá www.institutoreformado.com.br, tá aí e nós temos cursos mensais, são disciplinas mensais, o aluno entra lá, agora inclusive está começando hoje a disciplina Teologia Bíblica do Antigo Testamento, vai tratar de Gênesis, inclusive. Nós temos duas modalidades de aluno free, né, aluno convidado que não paga nada, ele tem acesso a uma parte do material todo disponível, e alunos ofertantes que dão R$50 de oferta, para ter uma ideia, ainda recebe um livro de presente quando faz isso. Então, é um trabalho voltado mesmo para a expansão da teologia bíblica, né? E eu convido vocês, se quiser, entrar lá agora mesmo no site, se inscrever, porque o curso já começou. Se não puder, escreve para o mês que vem, pode entrar a qualquer momento do ano. Nós temos alunos de todo o Brasil, são mais de 1000 alunos já, tem só 4 meses a instituição, tem mais de 1000 alunos já inscritos, de todo o Brasil, de todas as denominações que o irmão posa algumas que eu nunca ouvi falar, e os irmãos estão lá firmes estudando a teologia. Bom. E é tudo pela internet? Tudo online, faz na sua casa, no seu computador, né? É só acessar lá, tem vídeo, tem aula ao vivo, né? Hoje à noite mesmo vai ter uma aula ao vivo nesse instituto, mas quem não pode estar ao vivo, assista a gravação, fica disponível depois. Tá joia, muito, muito bem, muito obrigado. Vamos ver o que o nosso querido Zeca preparou pro Vejam Só Que Coisa. Hoje é dia do Vejam Só Que Coisa, vamos lá. Olha só quem voltou, vejam só que coisa na área. Achou que hoje não teria nosso quadro, né? Afinal de contas, o debate está tão bom, mas é sempre bom darmos aquela refrescada na ideia. Aí depois voltamos com força total para o nosso debate. Hoje vamos começar o quadro assim, arrumadinho, mas terminaremos cheios de molho de tomate. Não entendeu nada? Então calma. Você vai entender tudo direitinho. Só que antes da explicação vem a convocação. E olha, não é a do Tite não, viu? É a convocação de você, meu amigo, participar aqui do nosso quadro. É tão simples, rápido, que você não tem desculpa para ficar de fora. Entra no nosso Facebook, o endereço já está na sua tela. Ali você deixa a sua contribuição para o Vejam Só Que Coisa. Ó, pode ser uma foto, pode ser um vídeo, pode ser algo que aconteceu com você, ou que de repente você viu na internet, curtiu, fique à vontade. O importante é participar. Quero muito contar com a sua história aqui no nosso quadro. Bom, chega de papo e vamos ao nosso noticiário de hoje. Milhares de pessoas entram em guerra na Espanha. Vejam só que coisa. Aposto que você já se acertou aí no sofá, né? Pois falar de guerra é algo sério. Mas a guerra aqui, o nosso quadro é muito mais leve. Os espanhóis disputaram uma guerra de tomates. Olha, segundo os organizadores da Tomatina, como é conhecido esse grande confronto, foram aproximadamente 45 mil pessoas na
fruta da batalha desse ano. E foram utilizadas apenas 125 toneladas de tomate. A tradicional festa acontece sempre no final do mês de agosto, isso desde 2002. E a tomatina é considerada como uma festa de interesse turístico internacional. Quem normalmente comemora muito essa festa é o prefeito da cidade. Afinal de contas, são milhares de turistas todos os anos atraídos pelos tomates na cara. Aliás, segundo a prefeitura, o ano de 2016 superou o de 2015 no quesito visitantes na cidade. Agora, o tomate lá deve ser muito barato, né? Porque se fosse aqui no Brasil, só rico ia participar dessa brincadeira. Porque com o preço que está o tomate, não dá para ficar jogando assim desse jeito não. Bom, aproveita e anota aí no seu caderninho de viagem, lugares para se conhecer. Espanha na época da tomatina. Bom, melhor errarmos antes que sobre um tomate aqui na minha cara também. Só coloca o endereço na tela aí rapidinho, por favor. Pronto, olha ele aqui. Os outros passos para participar, você já sabe. Vou ficar esperando por você, hein? Por hoje chega. Até a próxima. Bom, aqui no Brasil tudo acaba em pizza. E lá na Espanha acaba em molho. Pronto. Então, Verdade. juntou as duas coisas. O senhor tem um recado também, né, pastor? Sim, Heber, se você me permite, para os nossos queridos telespectadores que se interessarem, nós teremos agora na sede da Editora Reflexão, nos dias 29 de outubro, que é um sábado, e nos dias 5 e 12 de novembro, sábado pela manhã das 9 a meio-dia, um curso de introdução à teologia arminiana. Então nós falaremos um pouco sobre a vida de Jacó Armínio, sobre os pontos da teologia arminiana. Você tem que entrar e fazer a sua inscrição. No site é pago, mas o valor não é nada absurdo, nada exorbitante. Basta entrar em www.reflexão, né, editora Reflexão, sem o tio.com.br. Um curso de introdução à teologia arminiana. Se você precisar retomar esses endereços, todos que foram dados aqui, eles estão no site do programa vejamsó.com.br, na aba Convidados, e você pode inclusive endereçar suas questões e convites para os nossos convidados de hoje. Quem é que ganhou o relógio da grade foi a Ivete de Lima, aqui de São Paulo. Parabéns, Ivete. A gente vai se ver no próximo Vejam Só.